Olá, bom dia! Bem-vindos ao nosso videocast Escutando Sentimentos. Sou Juliana e faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Convido vocês a estarem aqui conosco para estudarmos este livro aqui, que dá o nome ao nosso programa, Escutando Sentimentos. Autoria espiritual de Hermas Tufo e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. E hoje nós vamos estudar o capítulo que fala de sentimento e obsessão. Vocês vão ver que é muito interessante. Mas antes de começar o nosso estudo e antes de convidar as nossas amigas que vão fazer parte dele hoje, eu convido vocês a darem um like aqui no nosso vídeo, a seguirem o nosso canal no YouTube, tá certo? E também irem às nossas outras redes sociais, ao Instagram e ao Facebook. É o GESP 2008. Lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias, né, sobre que vocês queiram do GESP, como o nosso endereço, o nosso telefone de zap, para que possa ser realizado o atendimento fraterno. Também vocês vão ficar sabendo sobre os nossos programas, sobre as nossas palestras. Então, que vocês possam entrar nas nossas redes sociais e nos seguirem, tá certo? E vamos começar o nosso estudo de hoje, tá? Ele está bem interessante. Convidando hoje para estudar a nossa amiga Clotilde. Bom dia, Clotilde, seja bem-vinda. Olá, Juliana, que bom estar aqui de volta nesse estudo que é tão gostoso e tanta coisa desperta na gente, né? Exatamente, Clô, exatamente. E convido a nossa outra amiga, que vai nos ajudar na manhã de hoje, nossa amiga Dena Iran. Seja bem-vinda, Dena. Oi, queridas, bom dia. Que bom estar aqui com todas vocês. Vamos lá estudar o capítulo de hoje, que ele é bem interessante. Sim. E bem esclarecedor. Vai ser muito bom. Vamos estudar o capítulo Sentimento e Obsessão. E aí eu quero perguntar a vocês. Vamos lá para a Dena. Dena, o que é obsessão? Me diga aí. Segundo o próprio livro dos Espíritos, né, a obsessão é uma interação mente a mente. É uma conexão que se faz e que ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo pela própria sintonia das pessoas envolvidas. E essa obsessão, ela tem o cunho, né, de uma simples conexão, que a gente chama até de pressão psíquica, uma questão circunstancial, como também pode ser um reencontro de almas devedoras entre si, uma se julgando vítima, o outro o algoz, enfim. Essa interação, essa pressão psíquica que ela vai evoluindo a um patamar mais sério quando essa sintonia não é quebrada. Muito bem, tá certo. Clô, quer fazer alguma observação a mais? É interessante porque, às vezes, essas obsessões podem ser geradas por vícios, mas, às vezes, é apenas por questões psicológicas. Eu acho que Dena mencionou alguma coisa sobre isso, mas na verdade, o que a gente observa, pelo menos no dia a dia do Grupo Espírita Esperança, eu já ia falando do Hospital Esperança, base espiritual. Nossa base espiritual, viu, gente? Exato. Nossa base espiritual é o Hospital Esperança. Não é o Hospital Esperança aqui na Ilha do Leite, não, de Recife, mas é o Hospital Esperança na espiritualidade, né? Mas o que a gente observa no dia a dia do Grupo Espírita Esperança, o nosso GESP, é que essas questões das pressões dos estados psicológicos e emocionais são muito mais frequentes do que se pensa, né? Muito além do que as questões de vícios de sexo, tabagismo, né? A questão do alcoolismo e outras drogas, que óbvio que também geram processos obsessivos, mas muito mais do que isso, são as questões psicológicas e emocionais, são as questões reencarnatórias
que também geram pressões psicológicas e emocionais, que provocam a maioria dos estados de obsessão que surgem, né, dentro das casas espíritas. Isso eu observo também na casa espírita da qual eu participava antes da criação do GESP, isso já vai em longa data, porque o GESP já está bem, bem crescidinho, né? Desde 2008 aí. Então, mas antes de 2008, a gente atuava em outra casa espírita e era isso também que a gente observava. Né? Eu vou ainda lhe dizer, sabe, vou até me meter aí no livro. Eu vou dizer que é a causa principal, porque é, como dizia o Cristo, é no coração do homem que nasce todas as situações. Todos Né? os males, né? Todos os males, é do nosso coração, é dos nossos sentimentos, porque eles depois vão ser processados na mente, no pensamento, e depois se realizam através das nossas mãos. Mas aquele sentimento, por exemplo, de uma raiva, que não é contida no sentido de esclarecida, não é só contida, né? Não, é esclarecida, é trabalhada, né? É ressignificada, aquela raiva ela vai crescer, vai se transformar em um ódio. Com isso, os pensamentos começam a ser elaborados. Daqui a pouco a pessoa já imagina querendo tirar aquela pessoa do seu caminho, seja através de que forma for, e quando de repente a pessoa está ali praticando o ato, né? Então, assim, é no campo dos nossos sentimentos, das questões emocionais, que nascem todos os problemas, de verdade, né? Exatamente. Gente, a Hermância aqui no livro, ela é bem didática com relação assim às etapas que se formam a obsessão. E aí a gente optou por falar um pouquinho de cada etapa para que a gente possa ficar mais entendido, tá certo? Para todos nós, quem está nos assistindo aí no vídeo, mas é para a gente aqui também. E aí ela fala como etapa 1, existe a intenção do agente, que aí ela chama de obsessor, que é aquele externo que vem e tem a intenção de nos atingir. Aí, nessa etapa 1, a gente também ainda tem, são acionados elementos de sintonia com o receptor. O que seria essa sintonia aí? Do que a gente pode perceber, né, como se fosse uma aproximação que começa a acontecer entre o obsessor e o obsediado. Eu observo que, sobretudo nessa fase aí, Hermance não cita quem é o encarnado e quem é o desencarnado. A gente termina achando que o obsessor é o desencarnado, mas a gente observa que também pode ser o contrário, certo? Eu ia exatamente dizer isso, Clotilde, porque a gente sempre acha que é uma relação de uma pessoa encarnada contra desencarnada, mas a gente sabe, né, que as obsessões podem ocorrer de encarnado com encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para o desencarnado, ou seja, são mentes, né, interação das mentes. Isso. E ainda tem a auto-obsessão, viu? Sim, mas não vamos confundir. Aqui, vamos deixar assim, duas pessoas à parte. Vamos nos fixar no encarnado e desencarnado, né? Que é o mais comum e que é as questões que a gente trata mais, né? É verdade. Aí, nesse processo da etapa 1, me parece que há uma aproximação e o obsessor passa a estudar os hábitos do obsediado e perceber aonde existem brechas para que ele possa entrar. E começa a acionar esses elementos, que a irmã se chama de elementos de sintonia, né? Para que, em uma etapa mais adiante, possa haver uma aproximação mais intensa. Um estreitamento, né? Um estreitamento. Exatamente. Aí, na etapa 2, ela fala: o agente invade os limites psicológicos e emocionais do receptor, com a permissão do receptor. Você imagina, eu chego para a Clotilde e digo: Clotilde, aquele trabalho que tu fizesse, sei não, viu? Acho que não ficou assim muito legal, não. Clotilde, como é uma pessoa muito perfeccionista, compra a ideia. Eu digo, opa, é por aí.
Aí começa. Rapaz, tu é muito fraquinha, tu é isso, tu é aquilo. Pronto, entrou, se a pessoa vai comprando a ideia, vai se alimentando nela, e o que é que acontece com ela? O desânimo, Isso. a menor-valia, porque ela já tem esse A sentimento dentro insegurança que dela. bate, né? A A insegurança que bate. insegurança. Aí Sim. começa, no caso de um trabalho numa casa espírita, ou quem está nos assistindo dentro de uma comunidade católica ou evangélica, a pessoa começa a não querer mais ir para aquele trabalho, porque eu não vou hoje não, tem gente que faz melhor do que eu vou ficar em casa. E aí começa, ficou em casa, aparece uma dificuldade, e quando você menos espera, você não está mais em suas atividades, né? Outra situação também se reporta ao trabalho da pessoa. A pessoa começa a dizer, eu não sei fazer realmente isso, e começa a se acomodar, aí de repente pode ficar desempregado porque não se motivou, e aí a vida da pessoa começa a ficar de ponta cabeça. Né? Aí vem em casa, chega em casa, briga já com a esposa. Então, faltou o dinheiro, que a pessoa ficou desempregada, ficou desanimada, aí a pessoa foge para o alcoolismo, porque ou as drogas, mas começou tudo no campo emocional. Exatamente. Né? E Aí veja que isso que Dena falou já vai entrando na etapa 3, que é a assimilação de ideias intrusas e surgimento de conflito mental, que é Exatamente. E já rapidinho passa para outra fase, né? Que a gente chama de subjugação. Né, É que Clotilde? ela fala que na etapa 4 de sugestões hipnóticas de manutenção, para que você se mantenha no pensamento, né, naquela sintonia, enfraquecendo a vontade, né, de mudança, de melhora. E a etapa 5 ela fala de implantação de tecnologias, que aí a gente não vai adentrar nesse assunto, e adesão intencional ao plano do agente indutor, através do sentimento. E aí começa a pessoa, pela sua autodefesa, a transferir a culpa para terceiros. Né? Não, eu só faço isso, aconteceu isso por conta disso, de fulano, de Beltrano, isso aqui e tal. Não faz essa autoanálise, porque já está num processo muito pesado, né? De compromisso, de comprometimento dos intercâmbios mentais. E então a pessoa fica subjugada efetivamente. Vou chutar o pau da barraca, como diz, né? Eu realmente não dá para mim, eu não sou ninguém. E aí começa a correr processos de separação, no caso de casais, né? Às vezes aí acontece as pessoas se adentrarem mesmo nesses vícios que a gente fala, e aí vem todo um comprometimento de saúde, enfim, toda uma história que a gente sabe onde vai dar, né? E é um caso que a gente tem que realmente ficar atento a essa questão da obsessão, porque o próprio livro dos Espíritos fala que a gente é circundado, né, Clô? O tempo inteiro por as mentes. É uma energia que fica assim interconectando. Agora, a gente dá a liga, é que é outra diferença, né? Por isso que é importante a gente ficar atento a esses sinais iniciais. Porque a gente vive o tempo todo, né, sobre isso. Aí, como nesse processo evolutivo que a gente está, né, ela até chama isso como que do mal saiu bem, né? Ela até fala que é um convite educativo para a gente, desde que a gente se ligue, né? O Livro dos Espíritos fala assim, Kardec pergunta até que ponto os espíritos interferem em nossas vidas, e os espíritos respondem, né? Muito mais do que supõe, de ordinário são eles que vos dirigem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá atrás, no capítulo Pedi e Obtereis, quando ele fala da prece, descreve os processos da prece, relembra a gente que a gente estava, na verdade, mergulhado no fluido cósmico universal. Mergulhado. Então, o ar, toda a matéria que existe, a nossa própria matéria da qual a gente é feito, tudo é produzido a partir do fluido cósmico. E é justamente esse fluido cósmico que as ideias, as mensagens, as ideias, né? As imagens, é isso que eu queria dizer, as imagens e as palavras
são transmitidas de mente a mente. Então, se estamos todos mergulhados, é só uma questão de a gente estar em sintonia. Na hora que nessa sintonia, que gradativamente vai se aprofundando, que a irmã está descrevendo aí, essas etapas, bem pedagogicamente, bem didaticamente descrevendo, né? A gente vai captando essas ideias que estão ali, ó, prontas, como se a gente tivesse um aquário e as bolinhas estão ali. Basta que a gente queira abocanhar uma bolinha dessa. E tem um lado bom, né, Clotilde, disso. Quantas ideias nos surgem que a gente fala assim, ah, que coisa, do nada eu tive essa ideia boa. Ou então, fui dormir com um problemão, já de repente eu já acordei com uma determinada solução. Então, é a gente filtrar que pensamentos são esses, né? Então, ela sempre, e como tu falou agora mesmo em oração, ela disse que a questão da autonomia, porque a gente fica nesse intercâmbio sempre, né? O tempo inteiro. E ela disse que a gente precisa ter autonomia para gerenciar tudo isso. E isso a gente só consegue através da oração, como você falou, de sentimentos bons, de perseverança, né? de ter um comportamento ético, reto. Tudo isso consegue dar para a gente autonomia e há a desconexão. E com essa desconexão que a gente pode ficar vindo a sofrer são algumas eventuais pressões psíquicas. E aí, quando a gente está conhecedor mais de como isso ocorre, a gente fica mais antenado para esses processos que ocorrem. Se me permitem, aí eu vou também citar um outro livro, que é de André Luiz, chamado Sinal Verde. Ele tem também uns tópicos que falam como é que a gente pode começar a perceber que está saindo, está perdendo essa autonomia, né? E iniciando o processo da pressão psíquica para se expandir para uma obsessão simples, né? E que também, se permanecer, ela vai aumentando. E uma das causas, uma das coisas assim que ele falou, é sobre essa questão de mudança de humor. De repente você está muito irritado, você fica com ideias fixas sobre determinado assunto, vira e mexe, seu pensamento está sobre isso, sobre isso. Então, assim, ela alerta, e é conhecendo que a gente se previne, né? Clô? Ela cita aqui, muito claramente, a questão do cansaço, né? Ela chama de fadiga da alma. O cansaço que a gente começa a sentir por conta dos embates. Poxa, já estou aqui, trabalhadora espírita, estudando o espiritismo há tantos anos. E aí, normalmente, nessa hora, a gente faz uma contagem, né, do tempo, como se isso dissesse alguma coisa. Exato. Quantas vezes a gente está tantos anos em contato com um determinado conhecimento e a gente não percebe o quanto aquele conhecimento tange a vida da gente, né? Toca naquilo que é mais fundamental da vida da gente e a gente não estava percebendo. Mas aí a gente, com tanta luta, a gente termina uma hora se cansando. E aí a gente termina achando que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo infrutífero. E aí a gente começa a ter um sentimento de inutilidade. E aí nessa brecha que a gente abre, desse cansaço, desse sentimento de inutilidade, a gente começa a entrar, a abrir, na verdade, desculpa, a abrir campo para que aconteçam os processos obsessivos. A gente começa a aceitar as sugestões, que é justamente uma das etapas, eu não lembro se é a segunda, acho que é a segunda, a aceitar as sugestões que os espíritos ditos obsessores começam a nos trazer, né? Isso, inclusive, é a terceira etapa, a etapa 3. Inclusive, assim, como a gente é visto, não só por pessoas espíritas, mas pessoas que buscam algum conhecimento acerca do espiritismo, eu digo se tornar mais, melhor, né? Isso é um processo de reforma, de melhoria. Então, essas pressões psíquicas, ela causa problemas em todas as pessoas. No caso da pessoa que, no caso, Clotilde mencionou, que é um trabalhador espírita, a gente fica achando que está imune a isso, como se
o conhecimento nos blindasse. Não, o conhecimento, ele nos prepara para e nos alerta para que isso diminua, mas todo mundo é igual a todo mundo. A gente não é Todos linear enfrentamos em isso. nossos pensamentos e emoções. Tem dia que a gente está feito uma onda, né? Está embaixo, está em cima, está É embaixo, vivemos verdade. assim, né? Quem nunca, né? E principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são espíritas, ficar antenado ao que se passa também dentro de você. Porque essas pressões que a gente fica dizendo, meu Deus, isso não sai da minha cabeça, eu quero tirar, mas não consigo. É exatamente isso. É um início de um processo que merece atenção. E aí a pessoa tem que buscar ajuda, seja fazendo uma boa leitura, seja buscando ajuda num centro, Terapia. uma terapia, ou seja, para que a gente cresça. É um convite, como a irmã se fala, né, educativo, apesar de doloroso, mas ele é educativo. E assim, o obsessor, por assim dizer, são pessoas como nós, né, que estão também numa situação de dificuldade e que É está isso. precisando, às vezes, de uma orientação efetivamente. Né? Enfim, É. são estudos que merecem, em outro momento, né, se for o caso, ficar mais específico, mas o importante é que as pessoas tenham autoconhecimento, né, para que busque manter-se em equilíbrio e com sanidade. E fazer a leitura do livro, né? Nesse processo de autoconhecimento, a gente aprende a valorizar aquilo que a gente já consegue realizar. Sim, Pequenos sim. passos, mas são passos, né? Uhum. Que Quintana diz, são os passos que fazem os caminhos. E aí, Isso, esses passos que a gente vai dando e vai fazendo o nosso caminho de trabalho do Cristo, né? E a gente precisa exatamente. olhar Aí, conhecer. aí a irmã se diz aqui assim, só carregamos por fora o resultado daquilo que somos por dentro, né? O que tem dentro da gente. Exato. Exatamente. A gente, lendo esse capítulo, né, a gente conversando agora, eu pensando aqui, eu disse, meu Deus, a gente precisa, tem a necessidade de aprender sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente sente, para entender quando vem essa influência externa e que nos atinge, né, e como a gente mudar essa situação, né, transformar. A irmã aqui também fala, né, o conceito de vigilância vai muito além de disciplinar o pensamento. É no campo do sentimento que nasce a esmagadora maioria das obsessões. E nós temos a oficina dos sentimentos aqui no GESP, né, que nos ajuda a nos entendermos e entendermos os sentimentos que temos, o que estamos sentindo. É o primeiro passo, não é, Clô? Exatamente. A gente precisa estar atento, a gente. E daí vem o que você falou aí de vigilância, né? Que é de orar e vigiar, né? Essa vigilância que a gente precisa ter, mas primeiro a gente precisa perceber, porque como é que a gente vai vigiar o que a gente nem vê, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é a gente se perceber, é a gente aceitar que a gente sente raiva de alguém que a sociedade diz que a gente deveria amar profundamente, né? Amar irrestritamente, né? Exato. Falando nisso, me lembrei, tudo passa realmente pela educação. E hoje em dia, as filhas da gente, né, essa geração, tem uma coisa muito boas hoje, que eles estão assim buscando educar os filhos, né, pelo menos de algumas que eu conheço, pela não violência, né? E a filha de uma amiga minha, ela tem 3 meninas. As 2 mais velhas, ela já tem uma educação já voltada para isso, que a outra é muito pequenininha ainda. Mas a segunda era mais assim, de brigar. Ela não conseguia falar, ela ia nas vias de fato. Aí ela vinha trabalhando com isso e começou a dar nome. O que é que você está sentindo? Ela, uma coisa aqui dentro de mim que dá vontade de eu dar na outra. Aí eu falei, vamos dar nome a isso. Aí começou a educar a menina.
Aí ela disse, você está com raiva da sua irmã. O que foi que ela lhe fez? Vamos conversar sobre isso. Aí a menina vai começando a respirar, sabe? Aí só, da próxima vez que você tiver raiva da sua irmã, você não vai bater nela. Você vai respirar fundo e vai ficar longe para pensar nisso e depois a gente conversar. Aí outra vez ela encontrou a menina lá num cantinho, assim, sabe, de olhinho fechado, assim. O que foi? O que é que você tem? Eu estou com raiva, eu estou aqui pensando o que é que eu vou fazer. Ou seja, começar a dar nome às coisas e não dizer que ela está errada, porque a mãe, ela não ficou assim, você não pode ficar com raiva da sua irmã, ela é a sua irmã. Não, ela quis que ela soubesse o que é que a filha está sentindo e trabalhar isso para que aquilo ali fosse ressignificado, né? E não Exatamente. ficar rendendo, né? E terminar acontecendo o que a gente já sabe. Né? Dena, e hoje em dia a gente tem a vantagem de ter livros, ter desenhos, animações que falam sobre os sentimentos e as emoções. Teve um programa anterior daqui do videocast que eu até falei, um livro que eu dei para minha afilhada Helena, que se chama Emocionário, que fala de várias emoções, que vai falando das emoções, Legal. explicando. A gente tem os filmes, né, o Divertidamente, É que massa, vai muito falando bom. também das emoções. Então, isso tudo é aprendizado. Para a gente também, que é de uma geração que não aprendeu a dar nome aos Muito sentimentos pelo e a contrário, era entendê-los. reprimido, né? Era reprimido, você Exato, não pode sentir. exatamente. E a gente vê, né, lendo esse capítulo, o quanto é importante a gente conhecer para não se deixar influenciar pelo externo, né? Ser atingido por aquele ser externo e que nos descompensa e a gente vai seguindo por um caminho equivocado. Se a gente conhece os nossos sentimentos e Inclusive, entende, a gente vai tomar outros caminhos. Sim, fala. inclusive, Clotilde falou, né? Falando aí, não é só a pressão externa, né? Tem de desencarnar, tem do material para material. Quantas intrigas elas não são criadas e consumadas em situações até de crime por conta de uma obsessão de encarnado para encarnado, de uma fofoca, de, de, de um mal-entendido, né, entre as pessoas, por conta Melindre, dos milímetros e daquela pessoa que fica dentro maledicência também. falando com a maledicência e compra essa ideia dentro de você porque você tem o que a gente muitas vezes chama de baixa autoestima, né? O desamor consigo, o sentimento de inferioridade. E aí começa, fulano, você viu? Fulano não entendeu bom dia hoje. Eu também já percebi isso outro dia. Aí começa aquela confusão toda. Ordena. Existem situações também, você falou de intrigas, não sei o que, coisas mais leves, mas eu conheço um rapaz, um senhor a essa altura, né, que, pelas informações que a gente tem, um obsessor do passado dele reencarnou, e antes de reencarnar, saiu buscando mentalmente, né, saiu fazendo um rastreamento de onde ele estava para poder nascer próximo a ele e conseguir desenvolver ao longo da vida alguma aproximação com ele, certo? Essa situação terminou ele conseguindo essa aproximação, ele, no caso ela, na pele de uma mulher, conseguiu essa aproximação com esse senhor e dessa aproximação gerou-se toda uma série de circunstâncias altamente dolorosas, que ele, com muita oração, conseguiu reduzir um pouco o impacto, porque é óbvio que existe também, nesse caso específico, um conteúdo de aprendizado reencarnatório. É um Sim. conteúdo como a gente chama, de karma, né? Mas eu não gosto de usar muito essa expressão. Mas, assim, da lei que traz os efeitos daquilo que a gente fez no passado. Então, existe aí um conteúdo de aprendizado de todos os lados envolvidos.
mas ele conseguiu reduzir muito, muito mesmo, os impactos com muita oração e com muita amorosidade. Muita, não foi um pouquinho, não, foi muita, né? E é justamente isso aqui que a irmã se chama a atenção também, porque a expressão do Evangelho é orai e vigiai, né? Então, a irmã chama a atenção sobre essa necessidade também da oração, porque ela diz que é justamente isso que vai trazer a gente para um outro patamar vibratório e vai trazer a gente para uma condição de superação e de aprendizado e de autonomia psíquica, ela chama assim, autonomia psíquica, porque a gente consegue se isolar um pouquinho daqueles estados mais perturbados, não é? Sim. Elevando o nosso padrão vibratório, a gente consegue se isolar um pouquinho dos obsessores e a gente consegue desenvolver essa autonomia psíquica, né, que é tão necessária para que a gente possa trilhar o nosso caminho, em que pese a interferência, a tentativa ou a própria interferência dos obsessores, né? O Exatamente. universo conspira para o bem, para o amor, né? Para a harmonia. Então, mesmo de forma dolorosa, o mal ele tende a resultar no bem, né? Apesar de que não é necessário que haja o mal para que a gente encontre o bem, que a gente encontre a harmonia. Mas a lei de equilíbrio faz com que, mesmo nessas questões tão difíceis, possa daí resultar num aprendizado e se voltar ao equilíbrio, né? Então, assim, Exato. é Exatamente. um assunto bem interessante. Quem está nos assistindo, né, que leiam, né, se aprofundem, fique esse gostinho aí. Exatamente. Exatamente. E a gente está encerrando o nosso programa por hoje. Passou bom. rápido, não foi? Então, nós Foi vamos bem estar no rápido. final da conversa. Exatamente. Então, pessoal, por favor, vão lá, leiam um livro, né, leiam esse capítulo, reflitam sobre ele, né, a necessidade dessa autonomia, da necessidade de autoconhecimento, para a gente seguir, né, nessa nossa caminhada de transformação e mudança interior. Muito obrigada, Dena, pela participação sua hoje. Muito obrigada, Clotilde, pela oportunidade de estar com você aqui hoje nesse nosso estudo. Obrigada, Ju. Obrigada, Dena, pela companhia aqui, por esse debate tão gostoso. Eu que agradeço também. Os nossos seguidores, né? Obrigada a eles também. E que deem um like, né, Ju? Deem um likezinho aí para nos que a sigam, gente né? Nos permaneça, inscrevam nos canais, nos nossos canais. Isso. Tchauzinho, gente. Bom fim de semana. Tá bom. Felicidade para todos.